A grande tragédia do ser humano moderno é a sua insistência em acreditar que a vida é um jogo de sorte, de azar ou punição divina. As pessoas olham para o caos estrutural das suas próprias vidas, olham para as dívidas que se acumulam como uma avalanche, para as relações que falham ciclicamente, para a exaustão física e mental que nunca passa, e escolhem um caminho mais fácil. Culpam o destino, culpam a economia, culpam a falta de oportunidade. Elas fazem isso porque é aterrorizante assumir a responsabilidade sobre a sua própria matriz. Elas não compreendem a física básica da realidade. O universo não tem pena do seu choro e não se importa o quão cansado você está. O universo responde fria e matematicamente a uma única grandeza fundamental, a ressonância. A física ondulatória nos ensina um princípio inquebrável chamado interferência construtiva. Imagine dois diapasões de aço afinados na mesma frequência, colocados em um lado oposto de uma sala. Quando você golpeia um deles, quando você toca um deles, o outro começa a vibrar espontaneamente, sem que ninguém o toque. Semelhante atrai semelhante. Isso não é uma frase de autoajuda impressa em um livro motivacional. Isso é a mecânica crua, mensurável e invisível dos cosmos. É a lei que rege desde as partículas subatômicas até o comportamento das massas. E aqui está a falha crítica no seu sistema operacional. O seu corpo físico e seu cérebro, e o seu campo magnético, formam juntos uma câmara de ressonância mais complexa e potente que existe na natureza. E nesse exato momento, é altamente provável que você esteja programando essa câmara para emitir 24 horas por dia a frequência exata da escassez. Como você faz isso? Através da soma matemática implacável das suas ações diárias e dos seus sentimentos crônicos que você atrela a eles. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. O hermetismo chama isso de vibração. Toda vez que você executa o seu trabalho com ódio, toda vez que você acorda e imediatamente se alimenta de reclamações, toda vez que você consome o ruído tóxico do mundo e sente pena de si mesmo, o seu sistema nervoso cria novas sinapses. Ele isola essas rotas neurais com mielina, tornando o hábito da miséria uma via expressa no seu cérebro. O seu campo magnético grava essa assinatura. Você torna literalmente uma antena biológica transmitindo estagnação. E é por obediência cega às leis da física, você sintonizará invariavelmente com eventos, pessoas, problemas e oportunidades que vibram nessa exata mesma densidade pesada. Você não é uma vítima do sistema. Você se tornou o arquiteto da sua própria prisão. Eu sou Highlander Cisa Corrim, pesquisador da tradição oculta. Nos últimos 17 anos eu fui iniciado nas ordens herméticas ocidentais, atuando simultaneamente como gestor de engenharia. Eu sei como estruturar e executar projetos tanto na matéria quanto na mente. O que eu faço aqui não é te dar umas dicas místicas, é te entregar a planta baixa de como a realidade opera. Antes de entrarmos no conteúdo de hoje, precisamos alinhar como o nosso ecossistema funciona. O que eu vou te entregar nesse vídeo é uma instrução prática, desenhada para alterar o seu modelo de operação na vida real. Mas como operamos sobre a lei da causa e efeito, toda troca de conhecimento exige uma ação correspondente. O seu papel nessa troca é muito simples. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Essa ação é a forma que nós utilizamos para treinar um algoritmo e separar quem está aqui apenas por curiosidade e quem realmente toma ação e busca a alta performance. Feito isso, preste atenção no material e no final do vídeo deixe o seu comentário. Qual foi a principal virada de chave que você teve hoje? Vamos ao conteúdo. A internet e a espiritualidade comercial vulgarizaram o conceito da atração. Venderam para você e para o mundo inteiro a mentira paralisante de que basta fechar os olhos, pensar positivo, sentir coisas boas e o universo, como um garçom cósmico, enviará riquezas e soluções diretamente para a porta da sua casa. Isso é misticismo passivo. Ele só serve para te manter inerte, sentado no sofá, sonhando com uma vida que nunca vai ter coragem de ser construída. No ocultismo operativo, nós compreendemos a anatomia da criação. A emoção e o sentimento são apenas o combustível. A ação no plano físico, o plano denso, que os cabalistas chamam de Malkuth, é o motor. Derramar combustível no chão não faz o carro andar. O combustível apenas evapora.
Ter um motor impecável sem combustível é ter um peso morto e letal. A verdadeira maestria da realidade exige que a sua vontade, soberana e desperta, una o sentimento deliberado à execução implacável na matéria. Se a sua frequência base foi programada ao longo dos anos, das décadas, por hábitos destrutivos, vitimismo e relações emocionais automáticas, você não vai mudar o seu destino apenas desejando que ele mude. A única forma de alterar a sua realidade é reprogramar essas frequências através de rigorosa engenharia comportamental. Você não deve aceitar o papel de uma antena que apenas rege os estímulos caóticos do mundo. Você tem o dever de se tornar a estação central que dita a frequência que o mundo será obrigado a ecoar. Eu vou lhe entregar agora 3 táticas cruas, cirúrgicas e definitivas de controle vibracional. 3 mecânicas de atuação que você aplicará a partir de hoje e vai destruir essa assinatura magnética atual e forjar uma nova. Pegue um papel e uma caneta, não confie na sua memória. Tática número 1. A infusão emocional deliberada. A mediocridade ensina que você só deve fazer algo bem feito se estiver motivado ou se estiver sendo bem pago para isso. O arquiteto faz exatamente o oposto. Ele sabe que a ação antecede o estado. Ele cria motivação através do ato de força. A partir de amanhã, ou de agora, a depender da hora que você esteja vendo esse vídeo, você vai escolher a tarefa mais rotineira, burocrática, repetitiva, entediante do seu dia. Pode ser arrumar uma casa, arrumar a cama, lavar a louça, preencher uma planilha monótona do trabalho ou organizar um estoque. E você vai executar essa tarefa específica com um nível de excelência, atenção e perfeição tão absurdos, injetando nela um sentimento artificial de poder, como se você estivesse forjando uma espada de aço damasco ou operando um coração de um paciente. O objetivo oculto aqui não é a tarefa em si. A tarefa é apenas o laboratório. O objetivo é ensinar pela força bruta o seu sistema nervoso central que o ambiente externo não controla mais o seu estado emocional interno. Você governa o ambiente. Você é capaz de forçar a frequência de excelência na matéria mais densa e desinteressante. Quando você domina o micro, o universo entrega o macro. Tática número 2. O ponto de corte, ou o jejum do verbo. O som é a onda física de choque. O ruído constante destrói a sintonia fina. Quando você entra na frequência de reclamação de outra pessoa, sua onda magnética sofre uma interferência imediata e o seu padrão decai. A partir de agora, você será socialmente implacável com sua própria energia. Se um colega de trabalho, um familiar ou um amigo iniciar uma fofoca, uma reclamação estéril, um discurso de ódio ou uma narrativa de escassez do seu lado, você aplicará o ponto de corte. Você não vai concordar educadamente. Você não vai debater. Você não vai tentar consertar a mentalidade daquela pessoa. Você vai aplicar o silêncio absoluto e gélido. Mude de assunto de forma abrupta, ou simplesmente dê as costas e encerre a interação. O silêncio intencional é uma barreira de chumbo contra a radiação alheia. Ele avisa a realidade e as pessoas ao seu redor que seu templo não é mais um aterro sanitário para o lixo cognitivo dos outros. Lembre-se da regra básica da ressonância, onde não há eco, a frequência morre por inanição. Tática número 3. A auditoria do caos, a sua ancoragem noturna. A esmagadora maioria da humanidade vai dormir com a mente completamente contaminada pelas pendências, pelos medos ou pelas discussões do dia. Como resultado, o cérebro passa as próximas 8 horas de sono cristalizando a frequência do estresse e do cortisol na memória a longo prazo. Você vai encerrar esse ciclo de autodestruição hoje. 15 minutos exatos antes de você se deitar, você vai desligar o celular, a televisão ou qualquer fonte de luz artificial forte. Você vai sentar em absoluto silêncio e você vai auditar o seu dia de forma fria, como um CEO analisa o balanço de uma empresa. Onde você perdeu o controle hoje? Onde você cedeu à preguiça? Onde você acertou e impôs a sua vontade? Reconheça a falha sem culpa. Extraia a lição técnica do erro e decrete mentalmente com autoridade. A lição foi absorvida. O preço foi pago. Esse ciclo está definitivamente encerrado. Você não tem permissão para dormir com arquivos emocionais abertos. Você reseta o seu campo magnético todas as noites. Assim você acorda no dia seguinte com uma matriz limpa, com a frequência calibrada, exclusivamente para construir o seu futuro e não para consertar os escombros emocionais do passado. A execução implacável dessas 3 táticas começará a reverter a polaridade da sua vida mais rápido do que você imagina. Você vai perceber, talvez em questão de dias,
que as pessoas tóxicas vão se afastar naturalmente de você. Elas ficarão desconfortáveis na sua presença, porque a sua nova frequência já não fornece o alimento do qual elas precisam. E, simultaneamente, novas circunstâncias, alinhadas à sua nova ordem interna de excelência, começarão a ser forçadas para dentro da sua realidade material. Mas como um pesquisador, eu tenho a obrigação de ser brutalmente honesto com você. O pico de motivação que você está sentindo agora assistindo esse vídeo vai evaporar. A sua mente, que foi programada por anos ou décadas de caos e concessões, vai lutar violentamente contra você. Ela vai tentar arrastá-lo de volta para o conforto do padrão de escassez, porque o cérebro prefere a miséria familiar ao esforço do desconhecido. Um edifício que deve suportar tempestades não se sustenta apenas com 3 pilares de escoramento provisório. Uma vida de excelência, poder e prosperidade inabalável exige um sistema arquitetônico diário, exige um método litúrgico que o force a manter o prumo geométrico, mesmo nos dias frios em que sua motivação é reduzida a pó. Se você compreendeu com clareza que a sua vida é o resultado da soma inegociável das suas ações diárias, se você tomou a decisão irrevogável de deixar de ser a peça descartável que sofre o atrito do sistema e quer assumir o seu posto por direito como engenheiro que governa a engrenagem, você precisa de uma planta baixa definitiva. Vá ao comentário fixado ou escaneie o código de acesso que aparece na sua tela. O Breviário do Arquiteto está disponível para você. Mas observe, esse material não é um livro de reflexões poéticas para você ler no final de semana. Ele é uma régua de 24 polegadas. É um manual de disciplina secularizada de engenharia comportamental extrema, dividido em 366 rituais práticos, desenhados para acompanhar e estruturar a sua mente em absolutamente todos os dias do ano. O breviário lhe entrega sem rodeios a geometria exata da alta performance diária. Ele lhe entrega o axioma, que calibra a sua mente de manhã para você não aceitar a derrota, a praxe, que é o guia de execução fria, um golpe de martelo na matéria, e a reflexão, que é a extração da gnose ao final de cada ciclo solar. Ele é a tecnologia ocultista e comportamental desenvolvida para ancorar a sua vontade, ensinando a construir o seu templo tijolo por tijolo e blindando a sua frequência contra a entropia e o ruído do mundo exterior. O conhecimento puramente abstrato não muda realidades. Apenas assistir aos vídeos não enche a sua conta bancária e não conserta a sua alma. O que muda o seu nível financeiro, emocional e espiritual é a constância da pequena ação corretiva repetida com maestria diária. As 3 táticas que a gente estruturou hoje são apenas o seu ponto de partida. O Breviário do Arquiteto é a sua bússola de precisão, é a sua espada nos próximos 12 meses. Adquira o seu manual agora, assuma imediatamente o governo da sua mente. O universo, com toda a sua matemática implacável, está apenas aguardando em silêncio para ecoar a frequência que você decidir emitir a partir de agora. A escolha de continuar sendo um escravo da ressonância alheia ou de erguer como um mestre absoluto da sua própria matriz é exclusivamente sua. Se a operação de hoje destravou a sua percepção e te entregou um valor real, deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. O seu engajamento é o selo de compromisso com essa escola de pensamento e com a sua própria evolução. Eu honro a sua presença e o seu tempo. Todo esse projeto nasceu de uma única vontade: entregar a você as ferramentas exatas para que você deixe de ser uma presa do sistema e assuma o seu posto como arquiteto da sua própria realidade. Que a sua vontade se torne inquebrável diante do caos e que o seu campo energético seja abençoado com ordem, prosperidade e poder absoluto. A Suprema Oficina Boaz saúda a sua jornada. Até a nossa próxima operação.